Nós não falar de prova B, né? Nós não fazer um comentário, né? Então, prova B 2014 que é aplicado na Guiné, né? Deixa eu só passar aqui. Então, vamos lá, não faço comentário a prova B, Guiné-Bissau, né? Enfim, então, prova tem duração máxima de 4 horas, né? Então, vamos lá. Ali eu tenho corpo e nome, né? Tem nome, né? Zito, por exemplo. Zito Jemé. Ou se era o nome da Arlindo, né? Próprio Arlindo, né? Enfim. Vamos lá. Aí, deixa eu só mudar aqui. Ali, qual o país, né? No caso, Guiné-Bissau. Aí, ele qual o número de bilhete. Recurso. E daí, número de inscrição. Como da dia de prova, tem que levar o bilhete. Quando leva o BI, vou levar, digamos, comprovante de inscrição, né? Que é formulário. Leva formulário também, ok? Formulário, ok? Beleza. De inscrição, né? Fica no pedir, não precisa assim. Formulário de inscrição, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então, a prova está distribuída da seguinte forma. Tem 20 questões, né? Tem 20 questões, né? Ok? Então, questões de 1 a 10 e questões de português. De 10 a 20 e questões de... Enfim, de 11 a 20, né? Questões de matemática, ok? Beleza, então vamos lá, não comentar parte 1, né? De prova de português, ok? Beleza. Então, aí fala o seguinte. As questões, né? 1, 2, 3, 4 e 5 devem ser respondidas de acordo com o texto 1. Então, não leio o texto 1, né? Vou destacar aqui. Não leio texto 1, né? Aí, com base nisso, não respondi questões de 1 a 5, ok? Vamos lá. Então, e começar com uma pergunta, né? Falar o que é racismo linguístico, ok? Então, no tema principal e racismo, né? Só que, no caso, como é que racismo está manifesta através de língua, ok? Então, racismo linguístico, né? Então, é texto facido para Edson Veiga, ele que é autor do texto, ok? Então, e começa o seguinte, ele fala, segundo Gabriel Nascimento, então ele começa com citação, né? Cita Gabriel Nascimento, vamos lá. Mas aí, depois, quem que é professor Gabriel, né? Fala pesquisador e professor na Universidade Federal do Sul da Bahia, ok? Do Sul da Bahia, né? Enfim, vamos lá, deixa eu só adicionar aqui, né? Então, segundo Gabriel Nascimento, racismo linguístico, né? É toda forma de racialização que ocorre através da língua, na língua e pela língua, ok? Beleza. A língua permite 3 dimensões, ok? Então é importante destacar dimensões que fala, né? Aí não contando como é que o racismo pode manifestar através da língua. Então ele cita 3 dimensões, então vamos lá ver qual tipo de dimensões, né, possíveis de como o racismo pode existir nela. Então fala, a primeira forma é o que a gente chama de metáforas racistas. Então, é uma das primeiras formas como é que o racismo está manifestado através da língua, através, digamos, por meio de metáforas racistas, né? Enfim, por exemplo, de chamar alguém de macaco, obviamente, né? Então, chamar alguém de macaco, sobretudo preto, e racismo, entendeu? Então, é uma das primeiras formas, né? Aí depois vai também falar, temos também palavras que se acoplam na língua de tal forma que elas dão conta de aprisionar, de certa forma,
o sentido, né? E não conseguimos enxergar nada além daquele sentido, ok? Por exemplo, expressões como ovelha negra, o lado negro da vida, né? São palavras que para a gente estão perfeitamente, né, ressignificados, mas continuam também a fomentar seu sentido negativo, ok? Então, isso na contar segunda forma, segunda dimensão, como é que racismo linguístico está a manifestar, né? Que através de ressignificação, né, de termos, né, e sobretudo botar uma forma, né, que é muito comum, né, sobretudo na forma de racismo está a manifestar dentro da língua portuguesa, né, a forma de associar coisas negras a coisas ruins, né, ok? Então, como exemplos, né, de ovelha negra, lado negro da vida. Então, tudo que é negro sempre está associado, né, na maior parte de casos, né, obviamente, né, a coisas negativas, né. Aí coisa branco já está associado a coisas boas, né. Então ele está na questiona, né, segundo esse ponto de vista, há formas, né, digamos, que não construir nas sociedades, né, sobretudo no caso mais específico de sociedade brasileira, ok? Então aí vamos lá, eu vou deixar aqui, temos, né, de eliminar sentido negativo dado a essas expressões. Então, na caso, mais ou menos se proposta, né, falar, eu tenho que eliminar sentido negativo, né, dado a essas expressões, né. Aí fala, não se trata de eliminar os termos em circulação, ok? Mas mudar o sentido negativo. O lado negro da vida não é uma coisa ruim. Então, se proposta e ressignificação de termos. Em vez de associar a coisa negativa, passa a associar a uma coisa positiva, tá ligado? Aí fala por último, então, e na fala de terceira forma, como é que o racismo poderia manifestar através de língua, né? Que fala, para mim, propõe, digamos, 3 dimensões, né? O próprio ato da fala, né, é um ato de racismo linguístico, né? Pois é resultado das políticas públicas, né? Políticas linguísticas, na verdade. Aí depois, né, de exemplo, em determinado momento no Brasil colonial, né, os jesuítas estabeleceram um domínio cultural, né? Então ele disse mais ou menos um exemplo histórico para ilustrar esse argumento, como é que políticas linguísticas, né, em si próprias representar, digamos, racismo linguístico, né, em que botar privilegiar uma determinadas formas de papiar, né, sobretudo formas relacionadas, né, à classe dominante, né, vamos perceber. Então, e esse domínio criou políticas linguísticas junto a populações indígenas, né, indígenas e negras, ok? Beleza, então vamos lá. Aí hoje temos políticas linguísticas diretas e indiretas. Por exemplo, a maneira como a escola, né, trata o preconceito de falar de pessoas de origem africana, ignorando o quanto o português, né, brasileiro é profundamente africanizado, né? Isso. Então, o Brasil, como é um país, na verdade, um país racista, né? E tem, digamos, relações raciais muito conturbadas, né? Então, tem um sistema de menospreza, né? Menospreza contribuições, né? De pessoas de origem africana, né? Essas contribuições na português brasileiro, né? Seja na culinária, né? Tá ligado? Então, tem várias formas, né? Que pessoas de origem africana influenciam a maneira de papiar português brasileiro, né? Então, isso é ilustrar um exemplo para poder reforçar esse argumento. Vamos lá, fala. Esse fato gera o principal aspecto, né? Aspecto de racismo da língua, ok? A primeira discussão relacionada ao racismo da língua, né? O racismo linguístico é sobre
o uso de a palavra, é sobre o uso de a palavra negro, ok? Assim, então, isso não falou como tem uma discussão em relação à palavra negro, se contra um ato racista ou não e tudo mais, ok? Beleza, então, com base na leitura, né, não vai responder perguntas, né, ok? Não vai responder perguntas com base na não interpretação textual, não vai responder perguntas, ok? Beleza, deixa eu falar aqui, ó, e falar de acordo com o texto, pode-se afirmar que, então, de acordo com o texto que eu acabei de ler, que eu não pude falar a respeito disso, ok? E falar, não é possível identificar o racismo através da língua. Não, como assim? Ele falou como, ele está nos contando como que o racismo está manifestado através da língua, inclusive da manga de exemplos, e dá exemplo de chamar alguém de macaco, né? Então, é assim, na hora que alguém chama de macaco, pode identificar racismo através da língua, ok? Então, está errado. E que está certo, está errado. Porque é possível identificar racismo através da língua, né? E fala, as palavras, uma vez utilizadas, não podem ganhar novos significados. Não, está errado. E falou como até umas propostas, né, de ressignificar. Deixa eu só ver aqui. E tem coisas que propõe de ressignificar. Aqui, ok, fala, aqui propõe algumas noções de ressignificar palavras, né? Em vez de, por exemplo, associar o lado negro da vida a coisa ruim, não pode ressignificar, não associar a algo bom, ok? Então, é impossível. Então, é como está errado. Aí fala na coisa, o racismo linguístico pode ser percebido através de palavras e expressões utilizadas cotidianamente. Ok, então a alternativa correta é justamente C, né? Vamos lá, vou destacar aqui. Aqui, então, ele falou, o racismo linguístico pode ser percebido, né, através de palavras e expressões utilizadas cotidianamente. Então está certo, é como da manga de exemplos, que exemplo de macaco, exemplo de exemplo do lado negro da vida, né, ovelha negra, tá ligado? Então é como a alternativa correta é C. Vamos ver que é uma da está errado. O racismo linguístico surgiu a partir da forma como a escola trata as variações linguísticas. Não, essa e uma das formas, tá ligado? Só que só a única forma, né? Tem outras formas. Então, é questão de errado, para ver que, tipo, ir reduzir questão, né? Na verdade, tipo, ir interpretação por redução, né? Não percebe? E a única forma, ele menciona 3 dimensões, ok? Ele menciona 3 dimensões, né? 3 dimensões, como é que eu não pude identificar racismo linguístico, né? Então, escola e uma das formas, né? Sobretudo, é uma das formas de manifestar racismo linguístico, né? Ok? Beleza, então, a alternativa correta é C, tá bom? Não vai agora na pergunta 2, né? E fala, após a leitura do texto, né, o que é racismo, podemos inferir, ok? Então, o que eu não pude incluir, o que eu não pude concluir com base na leitura do texto, o que é racismo linguístico, ok? Fala, o uso de palavras ou termos que fazem comparação não pode ser considerado o racismo linguístico, pois trata de uma metáfora. Não. Ele fala, dando um exemplo de que macaco, né? Então, chamar aqui macaco e de usar de forma metafórica e racismo. Agora, ele fala, não pode pode ser considerado, ok? Então, essa está errado. Deixa eu vou mudar a cor de canetinha aqui. Então, está errado, ok? Aí fala, não pode, ok? Aí fala, um ato necessário para acabar com o racismo linguístico será excluir palavras ou expressões com sentido negativo da língua portuguesa. Não. Ele se proposta e cá excluir, não. Para ele se proposta e ressignificar, ok? Tanto que, deixa eu voltar aqui. Então, se propostas e ressignificar. E ressignificar expressões, não excluir expressões, ok? Não excluir, ok? De língua portuguesa. Está errado.
Ok, beleza. Vai para C. Fala, as primeiras políticas linguísticas no Brasil foram ações dos jesuítas acerca das línguas. Exatamente. Dá um exemplo de jesuítas, né? Como é que chega na escola, que privilégio que dá a forma de falar de pessoas de origem portuguesa, como é que estabelecer políticas linguísticas no Brasil, né? Então foi um exemplo histórico que dá para ilustrar, digamos, esse argumento. Então, a alternativa correta, a alternativa correta, isso é ok. Até que se eu vou voltando agora, algum olhar, né? Aqui, ó, então, e falar, temos políticas linguísticas, cadê? Ali, e fala Brasil colônia, né? Fala jesuítas, aqui, ó, dá exemplo, que fala como é estabelecer, digamos, de políticas públicas, linguísticas, né? Aqui, ó, políticas, né? Enfim, aí vamos ver o que é uma da linha desta errado. E fala, há um consenso entre, né, os pesquisadores sobre o uso da palavra negro. Não. E que existe consenso. Ele fala, deixa eu voltar aqui. E fala consenso. Não, que existe consenso. Tanto que fala na colho. E fala, aqui eu fala, a primeira discussão, né, relacionada ao racismo linguístico, né, é o uso da palavra, né, a palavra negro, né. Então, está num processo de discussão, então eu tenho consenso, entendeu? Eu tenho consenso, tá bom? Beleza. Tá gosto, não vai fazer pergunta 3, né? Não faço já 2, não é para 3, né? Vai para 3, espera, só um paga de negócio. Então não vai para 3, vamos lá. Vamos de 3 mesmo, vamos lá. Então, eu tenho que fazer uma boa leitura, né, para conseguir interpretar questões, né. Aí fala, no Brasil há quem naturalize o uso de certos termos e não reconheça a violência que nele está contida. Assim, é necessário que uma ampla discussão ocorra de modo a possibilitar o acesso a essas informações pelo maior número de brasileiros, né, imigrantes residentes no país, né. Então tem aqueles que tá disfarçando, né, por mais que essas não usem expressões racistas, né, no seu dia a dia, é até reconhecido como ato racista, né, tá ligado? E ato de discriminação racial, né. Então, nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal, será que acha, talvez está relacionado a texto 2, não? É texto 1 mesmo, tá? Beleza. Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal, né, publicou uma cartilha na qual apresenta um elenco de expressões racistas. Dentre elas está a coisa preta, ok? Então é Supremo, que órgão judicial, né, que órgão máximo, né, órgão máximo judicial brasileiro, né. Então, digamos, e criou uma cartilha de expressões racistas aqui, falar de a coisa tá preta, né. Pode ser entendida como síntese de um conjunto de expressões, né, expressões racistas que associam a pessoa negra coisas ruins. Exatamente, né? Fazer destaque de a parte, né, que pessoas têm tendência, né, de associar a coisas relacionadas a pessoas negras com coisas ruins, né. Então, é uma forma de manifestação de racismo linguístico, né, destacado para STF, né, ser o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, né. Enfim, o uso dos termos selecionados pelo STF, né, para a elaboração da cartilha relacionada, né, com o texto, o que é o racismo linguístico, né. Com base nisto, leia os itens a seguir e indique como o texto de Edson Veiga pode ser caracterizado, ok? Beleza, então, segundo definições de staff, né, como é que não pode relacionar que tais definições, né, com o texto, digamos, de Veiga, né, como é que não pode caracterizar com base nisso, né, ok?
Eu falo o seguinte, vamos lá. Uma definição já que caracteriza o termo, contextualiza e apresenta exemplos. Vamos lá. A linha está bem, né? Mas não deixar ainda. Não ainda para bem, não ver o que bem fala. Uma definição porque é uma das acepções de um dicionário. Não necessariamente é uma acepção de um dicionário, não. Isso não queria, digamos, tentar descrever um processo social, né? Um processo histórico. Então, bem, certamente está errado. Não digo agora se fala um trecho de um artigo, pois uma seção pode ser formada apenas por uma definição, não. Um trecho de um artigo, pois uma seção pode ser formada apenas por uma, não. É ali da manga de definições, né? Então é certamente certo. Aí fala um trecho de um artigo, pois o texto apresenta uma linguagem formal e traz referências, né? Essa se chama de distrator coerente, né? Realmente um texto formal, né? Para ser características, né? E também existe referências, tanto que cita Gabriel Nascimento, né? Fala segundo Gabriel, então, e faz referências, né? Mas só que é a linha C e tangenciar assunto, né? Nós estamos falando de racismo linguístico, não de característica de que texto que o autor produziu. Então está errado. Logo, se B e C está errado, a única opção que nos sobra é aquele e A, né? Então isso quer dizer que a alternativa correta é A. Então, e uma definição, né? Já que caracteriza o termo, isso está caracteriza termo, né? E contextualizar, né? Esses exemplos históricos e tudo mais. Enfim, além de que exemplos, né? Que dá exemplo de... E da manga de exemplo, deixa eu escrever aqui, né? E da manga de exemplo, dá exemplo de macaco, né? Chamar aqui de macaco em ato racista dentro de um determinado contexto. Então, temos uma ovelha negra, ou ser o lado ruim da vida, enfim, e da manga de exemplos, ok? Beleza, então. É isso, leu a alternativa correta.